Você já parou para pensar em quantas vezes você repetiu essa frase só nesta semana? Depois eu faço. Mais tarde eu resolvo. Outro dia eu começo. É sempre assim. A mentira entra suave. Parece até sensata, madura, lógica. Mas por trás dessa frase existe algo muito mais perigoso. Um veneno que destrói lentamente sua vontade, seus planos e a própria vida. E o pior de tudo, você nem percebe. Porque ela chega disfarçada. Disfarçada de tempo, de cansaço, de prioridades. Agora, se imagine um jovem chamado Daniel. Inteligente, criativo, cheio de ideias. Sempre dizendo, ano que vem eu começo meu projeto. Passaram-se 2 anos. Depois 3. 4. E ele continuava dizendo, só mais um tempo. Quando eu estiver mais preparado. Mas o tempo não esperou. E quando Daniel finalmente decidiu começar, o entusiasmo já tinha se transformado em frustração. A paixão tinha virado peso. O sonho? Um fantasma. E o mais cruel de tudo isso é que ele ainda acorda todos os dias com a frase na ponta da língua: depois eu faço. Essa é a tragédia silenciosa da procrastinação. E ela tem um charme sutil. Ela te abraça com a falsa ideia de que você está apenas se organizando. Que está sendo responsável. Quando, na verdade, está sendo prisioneiro de um conforto que te impede de crescer. Sêneca, o grande filósofo estoico, foi implacável ao escrever: enquanto perdemos nosso tempo hesitando e adiando, a vida passa. É como tentar segurar a água com as mãos. Você sente ela ali. Parece que está no controle. Mas ela escorre. Sempre escorre. A procrastinação é como areia movediça. Quanto mais você cede, mais difícil fica sair. E quanto mais você espera, menos você se reconhece. Pensa comigo. Quantas coisas você já perdeu por deixar para depois? Quantas oportunidades? Quantas conexões? Quantas versões melhores de você mesmo? A verdade, por mais dura que seja, é que a frase "a depois eu faço" não é apenas uma desculpa. Ela é uma negação da própria vida. Vamos trazer isso para a realidade. Você acorda. Olha para o celular. O dia começa. 1000 tarefas, redes sociais, pressão, correria. E aquela pequena voz dentro de você, aquela que te lembra do que é importante, vai ficando cada vez mais baixa. Você até lembra daquele projeto que queria começar. Do hábito que queria cultivar. Da conversa que precisava ter. Mas algo em você diz: hoje não. Tô cansado. Amanhã vai ser melhor. Só que amanhã chega, e é igual. E mais uma vez, depois eu faço. Isso não é só um problema de gestão de tempo. Isso é uma crise de vontade. É sobre o que você decide fazer com os minutos que tem. Marco Aurélio, imperador e também estoico, escreveu: você deve construir sua vida como se cada dia fosse o último. E antes que alguém diga: mas isso é muito radical. Pense comigo, e se fosse mesmo? Se hoje fosse seu último dia, o que você faria agora? Você esperaria mais? Adiantaria algo? Ou correria para viver o que tem adiado há anos? A resposta está aí dentro. Você sabe. Você sente. E talvez agora você esteja pensando: mas eu tenho medo. Medo de começar e fracassar. Sim. Todos temos. O medo é natural. Mas adiar por medo é um auto-engano. Epicteto dizia: nenhum homem é livre, se não é dono de si mesmo. E você não é dono de si quando vive refém do depois. A procrastinação não é sobre tempo. É sobre medo. Medo do fracasso. Medo do julgamento. Medo da responsabilidade de dar certo.
Mas aqui vai uma verdade estoica: o medo não se vence esperando. O medo se vence enfrentando. A coragem não vem antes. Ela aparece durante a ação. E sabe o que acontece quando você finalmente age? Mesmo tremendo, mesmo inseguro, você sente. Você vive. Você cresce. Vamos voltar ao Daniel. Anos depois, já com 40, ele se pega sentado na mesma cadeira. O mesmo caderno de ideias. A mesma vontade. Mas algo mudou. Agora há silêncio. Um silêncio que grita: e se eu tivesse começado antes? Isso é o que o estoicismo chama de arrependimento tardio. Não aquele arrependimento por ter errado, mas o de nem ter tentado. Quantas pessoas ao seu redor vivem assim? Pessoas talentosas. Pessoas boas. Mas que morrem lentamente, não por falta de capacidade, mas por excesso de depois. E a grande ilusão é achar que estamos no controle do tempo. Você não está. Eu não estou. Ninguém está. A única coisa que você controla é sua ação no presente. O agora. Então eu te faço um convite. Feche os olhos por um instante e pense. O que você vem adiando há meses? Ou anos? Diga em voz alta. Ou mentalmente. Agora olhe em volta. Nada vai mudar se você não se mover. Não espere uma segunda-feira. Não espere janeiro. Não espere a motivação perfeita. Faça agora. Do jeito que der. Com o que você tem. Isso é estoicismo na prática. É viver com coragem. Com presença. Com responsabilidade pelo que se tem controle. Seu tempo. Sua energia. Suas escolhas. E se ainda houver dúvida, lembre disso. O depois é a mentira que te afasta da vida que você diz querer. Todo dia que você adia, se alguém avança. Todo dia que você adia, se a vida muda de rumo. E ela não te espera. O mundo não precisa de mais promessas. Precisa de pessoas que cumprem o que dizem a si mesmas. Então levanta. Respira fundo. E comece. Não é sobre fazer tudo hoje. É sobre parar de mentir para si mesmo. É sobre não dizer mais e depois eu faço. É sobre dizer, agora eu começo. Epílogo narrativo, opcional para fechamento com gancho emocional. Anos depois, Daniel abriu um caderno novo. Limpou a poeira das ideias. Escreveu a primeira linha. E começou. Ele não sabia se daria certo. Mas, pela primeira vez em muito tempo, se ele não disse-a depois, disse-a agora. E foi exatamente aí que tudo começou a mudar.